Nosso primeiro problema aqui é... Eu tenho um tanque com uma vazão de entrada, pode ser água ou algum líquido aqui, e uma vazão de saída. E eu quero saber, nesse tanque, ele tem uma área conhecida, quero saber a função do nível em função do tempo. Quero a distribuição do nível em função do tempo, tá? Lembrando que a vazão de saída, ela depende da altura, ela depende do nível de água. Tá? Por exemplo, se o nível estiver alto, a vazão vai ser alta. Se o nível estiver baixo, a vazão vai ser baixa também. E a vazão vai depender dessa fórmula que eu já dei para vocês, tá? Essa fórmula aqui, você pode deduzir ela através da equação de Bernoulli, por exemplo, ou balanço de energia mecânico, tá? Isso porque, essa equação porque a gente está considerando que a saída aqui é ao ar livre, ok? Existem duas outras equações, que não é para esse caso, que é quando a vazão de saída passa através de válvula, ok? Essa aqui representa melhor, cai as constantes da válvula e perde carga, tá? E essa equação aqui, a segunda, ela é uma linearização, uma aproximação linear da de cima, ok? Isso é para quando você precisa de uma solução linear para poder resolver a equação diferencial, tá? Então vamos aplicar o nosso balanço de massa, vamos resolver esse cara aqui, depois a gente lida com os números, propriamente dito. Isso aqui que eu escrevi é AV, aqui, ó. Tá? Então vamos aplicar o balanço de massa. Claro, mais uma coisa. QS é minha vazão, tá? Ela é volume pelo tempo, tá bom? Por exemplo, metros cúbicos por segundo, tá? Então tá. Eu falei que pode ser um líquido qualquer de entrada e de saída. A gente não tem mudança de massa específica. Então a massa específica não depende do tempo. A gente pode tirar ela da derivada aqui, ok? Colocar todos em termos de massa específica. A gente pode cortar aqui, ó. Beleza? Escrever dessa forma. Agora o que a gente tem que fazer é substituir todos os termos que dependem da altura do nível da água para a gente poder resolver. Por exemplo, nosso volume. Volume é a área vezes a altura. O que a gente tem lá na fórmula é a variação do volume. A gente pode derivar aqui, ó, o volume em função da altura, isolando esse cara aqui. A gente pode substituir na nossa equação, beleza? Agora só falta substituir nossa vazão e a gente vai obter a equação aqui que resolve o nosso problema, tá? Mas antes eu queria resolver um caso particular do nosso problema, onde a vazão de entrada é igual a zero. Vamos ver primeiro esse caso aqui, tá? Então, com a entrada igual a zero, eu posso cortar a entrada. Eu vou obter isolando DHDT, passei a área para o outro lado. E esta equação aqui é a equação que, se a gente resolver, a gente resolve o problema. Esta é uma equação, uma EDO, uma equação diferencial ordinária, não linear e homogênea, ok? Então a gente resolve por separação de variáveis, por exemplo. Então eu isolei todos os termos dependentes de H e de T, para um lado e para o outro. E é só integrar os dois lados. Então, por exemplo, vou trabalhar com integral definida para me livrar com o C, ó, que é o C da integração, não vai ter. Tá? Eu vou integrar de uma altura H0, uma altura inicial, até uma variável, tá? Para a gente avaliar toda a distribuição do nível da água em função do tempo. Tá? E o tempo vai de 0 a t, ok? Aqui eu vou usar aquela regrinha que é u n mais 1 dividido por n mais 1, ok? É a integral aqui de 1 na n, tá? Então, o que eu vou obter isolando o h de t é esta equação aqui que resolve o nosso problema.
Ok, temos nossa solução. Eu vou pegar alguns dados para a gente poder verificar o gráfico com a solução dessa equação. Vocês vão ver que ela vai ter um probleminha aí para a gente resolver. Esta é a equação, esta é a solução que a gente obtém. A gente tem a distribuição do nível, da altura, em função do tempo. Tá? Qual o problema aqui? Olha, ela começa no nível 15, em 15 centímetros, vai decaindo até que ela chegue em zero. Tá? Depois que o nível chegou em zero, ele começa a crescer de novo. Então eu tenho um nível aqui cheio d'água. Quando a água acaba nesse nível, ele magicamente começa a subir de novo. Não, né? Não. Então essa equação, equações diferenciais não lineares geralmente têm problemas parecidos com esse, ok? Então como a gente resolve? Bom, a gente pode falar aqui, ó. Vamos descobrir primeiro que tempo é esse, tá? Então o que a gente faz? Qual o tempo? A gente vai isolar o tempo aqui, em que a altura é igual a zero. Então, isolando o tempo, eu falei, ó, tempo final aqui, vai ser essa equação aqui. Se você substituir as constantes aqui, nós vamos obter que o tempo é este cara aqui, 69,12. Então, aqui é 69,12, é esse cara aqui. Beleza? O que a gente pode fazer é, olha, esta equação é válida apenas de 0 até TF, ok? Que é o tempo onde nossa altura se torna zero, tá? Então o que quer dizer? Que isso aqui, o lado esquerdo a gente considera e a partir desse ponto aqui a gente desconsidera, ok? Vamos ver o segundo caso então, onde a vazão é maior do que zero, onde a gente tem a vazão de entrada é maior do que zero. Então a gente tem uma vazão de entrada. Aqui o problema é ainda maior. Essa é uma equação diferencial ordinária, não linear e não homogênea. Essa equação não tem solução analítica. Então qual é a solução? O que pode ser feito aqui? Olha, você discretiza e resolve, por exemplo, por métodos numéricos, como por exemplo o método de Euler.